O texto de hoje fala sobre olhar para uma mulher a ponto de se apaixonar por ela. A primeira frase do comentário diz: o trágico caminho que leva à imoralidade geralmente começa com os olhos. E 2 Pedro 2,14 fala de homens que têm os olhos cheios de adultério. Para começar, podemos considerar o caminho desastroso que Eva escolheu, como já foi mencionado. Peguem a sua Bíblia e vejamos o que ela nos conta em Gênesis capítulo 3. É claro que Satanás, com sua inteligência sobre-humana, sabe como os olhos podem ser mal usados. Nós precisamos ficar alertas, porque foi assim que Satanás corrompeu Eva. Vamos ler Gênesis capítulo 3, começando no versículo 1. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim, ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Então, usando 3 frases, Satanás direcionou a mente perfeita de Eva a um caminho desastroso. Eva estava agora olhando para aquela árvore. Veja o que aconteceu no versículo 6. Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também do fruto ao seu marido, quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Os olhos estavam relacionados à deslealdade de Eva. Ela sabia o que Jeová tinha ordenado, mas não teve amor leal por ele. Que desastre! Agora pensem, se o diabo conseguiu fazer isso com uma pessoa perfeita, nós que somos imperfeitos temos que fazer de tudo para aplicar os conselhos de Jeová. Por exemplo, o conselho dele em Efésios 4 é bem interessante, porque tem a ver com a nova personalidade. Cada pessoa, casada ou solteira, lida com dificuldades diferentes. Imperfeições de todo tipo tornam algumas coisas mais difíceis para uns do que para outros. Mas o conselho de Jeová continua o mesmo, independentemente de com o que cada um de nós tem que lidar. O versículo 24 de Efésios 4 diz que temos que nos revestir da nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus, em verdadeira justiça e lealdade. Lealdade. Não basta ser justo, é preciso ser leal. Aliás, esse exemplo mostra a superioridade da tradução do Novo Mundo. Outras traduções da Bíblia usam justiça e santidade nesse texto. Por que a tradução do Novo Mundo usa a lealdade em vez de santidade? O volume 2 do livro Estudo Perspicaz comenta: nas escrituras gregas, o substantivo rociostes e o adjetivo rócios transmitem a ideia de santidade, justiça, reverência, ser devotado, pio, a cuidadosa observância de todos os deveres para com Deus. Envolve uma relação correta com Deus.
E acrescenta: parece não haver palavras em português que expressem com exatidão o pleno significado dos termos hebraicos e gregos. Mas lealdade, que inclui a ideia de devoção e de fidelidade, quando usada em relação com Deus e seu serviço, serve para dar o sentido aproximado. E conclui: o melhor modo de se determinar o pleno significado dos termos bíblicos em pauta é examinar o seu emprego na Bíblia. Excelente ponto. Então, quando usada em relação à nova personalidade, a palavra lealdade transmite bem o sentido. Se nos revestirmos da nova personalidade, temos que agir com lealdade, temos que amar lealmente a Jeová Deus, e temos que nos afastar do diabo, para não deixar que ele nos leve a ser desleais. Podemos considerar a lealdade de Jesus. Satanás também tentou corromper Jesus pelos olhos e tenta fazer o mesmo conosco. Gostei demais da reação de Jesus. E é claro que queremos imitá-lo. Encontramos esse relato em Mateus, capítulo 4. Vamos ler do versículo 8 até o 10. A seguir, o diabo o levou a uma montanha extraordinariamente alta. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, os olhos estavam envolvidos aqui. E veja, Satanás estava tentando Jesus, o filho leal de Deus. Então ele disse a Jesus: eu lhe darei tudo isto se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Notem a convicção, a lealdade do Filho Precioso de Jeová, quando ele disse: vá embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Que convicção fantástica! Vá embora, Satanás. Adorar só a Jeová. Dá para perceber a lealdade dele. E nós, casados ou solteiros, imploramos para que Jeová nos ajude a agir da mesma maneira, com lealdade e com a nova personalidade. Qualquer tentação que o diabo use contra nós, seja pela internet, seja por outdoor, etc., se acostume a dizer: vá embora. Vamos proteger nossos olhos, como Jesus fez, sendo sempre leais a Jeová.